Bom, em extração de ácidos nucleicos, nós vimos que diversos tipos de materiais podem ter as suas biomoléculas extraídas, né, as principais DNA, RNA e proteínas, sendo que DNA e RNA são o foco da nossa UC, tá? Partindo então de células ou de tecidos. Tá? E aqui já deixamos uma pergunta para o Senado molecular: o que são metadados e como se relaciona então com a coleta desses diversos tipos de materiais que podem servir como base para a extração dos ácidos nucleicos. Então, para a coleta do material, nós temos que pensar como nós vamos acondicionar esse material para que ele mantenha a sua integridade, a qualidade dos ácidos nucleicos até chegar no laboratório. Tá certo? Então, a gente pode, por exemplo, utilizar nitrogênio líquido para congelar amostras que venham a ser coletadas no campo e depois serão processadas no laboratório. Se eu estou trabalhando com extração de RNA, as moléculas de RNA são mais sensíveis, então existem soluções comerciais, como RNA later, por exemplo, que permite então preservar o RNA até que ele seja processado em laboratório. E o armazenamento pode ser por liofilização, em ultrafreezer a menos 80, ou eventualmente liofilizado a temperatura ambiente. A relevância, né, nós vimos esse slide. Então, diversas, na verdade, possibilidades de análise a partir do DNA extraído, tá? Que vão ser consolidadas, então, nos seminários que vocês estão preparando, e a extração de RNA, que é uma molécula que, na verdade, tem uma ligação direta com a expressão gênica, que nós veremos mais em detalhes ainda em breve no nosso curso. A estratégia da extração do DNA, então nós vimos, né, envolve a pulverização dos tecidos, a extração, né, a solubilização do DNA, então o DNA tem que estar solúvel durante o processo de extração, e a purificação. E depois a ressuspensão para que o ácido nucleico, seja DNA ou RNA, fique numa concentração de trabalho para as etapas downstream, ou seja, as etapas efetuadas após a extração. Então o DNA ele pode ser extraído de diferentes materiais, como nós vimos, e temos que tomar a precaução de evitar a degradação dos ácidos nucleicos desejados. No caso do DNA, pela ação das DNases, e também de substâncias que podem inibir a ação de outras enzimas, uma vez que o ácido nucleico esteja extraído, como, por exemplo, a presença de polissacarídeos ou substâncias fenólicas. Então isso, pessoal, diz respeito a métodos específicos de DNA de amostras específicas, para os quais existem os kits comerciais. Então, se eu vou extrair, por exemplo, DNA de plantas, as plantas, né, os tecidos vegetais, têm ampla quantidade de polissacarídeos e de substâncias fenólicas que os kits para extração de DNA de plantas resolvem, porque tem em sua composição componentes que então evitam com que esses componentes aqui, como polissacarídeos e substâncias fenólicas, venham a prejudicar o DNA extraído para as etapas subsequentes. Bom, para a desintegração, neoalise dos tecidos ou das células, se estiver tratando, por exemplo, com um tecido que tem a parede, como plantas e fungos, eu tenho que fazer uma alise mecânica mais vigorosa, tá? Eu tenho aqui um cadinho e um pistilo, tá? Posso utilizar também um liquidificador, posso utilizar sonicação, posso utilizar um potter, que é uma espécie de liquidificador, tá certo? Onde eu vou ter aqui um material a ser pulverizado, então colocado aqui eventualmente num recipiente com gelo, tá certo? Então o objetivo aqui é aumentar essa superfície de contato, tá? Porque quanto menor os fragmentos do tecido, maior a superfície de exposição para que haja a extração do ácido nucleico na condição solúvel. Então, o tampão de extração ele vai então promover, né, ele vai manter a solubilidade dos ácidos nucleicos, ele pode também auxiliar a análise, tá? Porque nesse tampão aqui eu já tenho substâncias que vão inibir a ação das enzimas que degradam o DNA, as DNases e as RNases. Bom, no tampão de extração, então, eu posso ter substâncias detergentes, posso ter esses inibidores, por exemplo, proteases, né? Lembrando que as enzimas que degradam os DNAs e os RNAs são proteases.
Também posso ter inibidores de nucleases, como quelantes de cálcio, como EDTA, tá certo? As DNases, elas utilizam cátions divalentes como cofator, então utilizando esses quelantes eu vou inibir as DNases, tá? O tampão de extração, então os detergentes vão dissolver os lipídios das membranas, dissociar as proteínas dos ácidos nucleicos, tá? Lembrando que os ácidos nucleicos, tanto DNA como RNA, estão altamente organizados dentro das células, tá certo? Então, uma vez que eu faço essa extração, eu vou então purificar o DNA dos outros contaminantes, daquilo que eu não quero, que são em maior quantidade as proteínas, os lipídios e também as enzimas que degradam, no caso as DNases. Então, um método que a gente diz como caseiro é utilizando solventes orgânicos. Tá? Então, aqui uma mistura de fenol e cloroformo, que vem para a fase de baixo, a fase orgânica. Então, eu misturo, na verdade, um lisado celular, tá certo? Junto uma quantidade igual do extrato, uma quantidade igual do solvente orgânico, faço uma centrifugação e eu vou ter, então, aqui a sujeira, que eu não quero, né? Restos de membrana, de proteínas, que vão ser sequestrados aqui na fase orgânica, e na fase aquosa, os ácidos nucleicos. Tá? Então, uma vez que eu proceda essa purificação, eu faço uma precipitação desse DNA, então do sobrenadante que eu recolhi, tá certo? Por quê? Porque isso vai, além de ser uma etapa mais de purificação, porque eu vou precipitar, uma vez centrifugado, o meu DNA precipitado, ele vai para o fundo aqui do meu tubo, do meu Eppendorf, tá certo? Então, eu posso, então, eliminar substâncias ainda que possam estar comprometendo a purificação do meu DNA, e também depois, na hora que eu removo esse sobrenadante, eu posso ressuspender esse DNA aqui precipitado, ele vai voltar em solução numa quantidade, num volume, numa concentração de trabalho para essas etapas downstream, tá certo? Então eu vou acertar essa concentração, tá? Normalmente em nanogramas por microlitros, para que eu possa então ter esse DNA na concentração de trabalho. No caso dos kits, que nós já vimos na aula síncrona, os kits são muito padronizados. Então os kits já determinam que eu, partindo, por exemplo, de 100 miligramas de material a ser extraído, eu vou chegar no final com, por exemplo, 50 nanogramas de ácido nucleico por microlitro. Então isso já é padronizado. Tá certo? No caso da purificação caseira, eu faço essa etapa de precipitação, que envolve então a adição de sal, tá certo? Para que o DNA perca a sua solubilidade, eu vou aqui interferir nas ligações de hidrogênio, tá certo? E a adição de álcool, tá certo? Que vai então remover a água de solvatação, permitindo então com que a molécula de DNA se dobre sobre ela mesma, perca a sua solubilidade e precipite. Tá? Eu posso promover ainda uma etapa de incubação a menos 20 graus, para que a diminuição das moléculas facilite essa agregação, essa precipitação, e por centrifugação eu recolho o meu DNA ou o meu RNA no fundo do tubo. No caso da extração de RNA, nós vimos já esse slide, né? Temos que tomar muita precaução, porque as RNases são mais difíceis de inativar do que as DNases. Tá? Então, já deixamos aqui uma pergunta para o nosso Senado molecular sobre as vacinas de RNA mensageiro, né, contra o Covid-19. Quais as duas desvantagens que esse tipo de vacina tinha inicialmente, quando começou a se pensar nessas vacinas lá na década de 90, e que foram superadas para que, por exemplo, né, no caso da Covid-19, a vacina de RNA mensageiro seja viável e possa ser então utilizada pela primeira vez como uma vacina gênica de RNA mensageiro, como no caso da empresa Pfizer. Tá? Então, a recomendação é ler o post no Face Monitoria do dia 30/11. Bom, também vimos que uma vez procedida a purificação dos ácidos nucleicos, né, seja do DNA ou do RNA, nós podemos então fazer a quantificação e aferir a pureza do material extraído, tá certo? Mas não a qualidade, não a integridade. Tá? Nós vimos isso também. Então, através da espectrofotometria, eu vou ler a minha absorbância de 260 nanômetros, onde eu leio o ácido nucleico,
280 nanômetros, onde eu leio proteínas e contaminantes, eu faço a razão e com isso eu vou ver se a minha preparação está com uma pureza adequada para eu poder seguir nos experimentos ou não. Porém, isso aqui diz respeito, gente, à quantidade de material obtido no final da minha preparação, mas não diz respeito à qualidade, à integridade, tá certo? Uma vez que os ácidos nucleicos, uma vez que eles possam, por exemplo, ter sofrido ação de DNAs ou RNases e ter sofrido a degradação, ainda assim eles vão absorver nesse comprimento de onda de 260. Tá? Então, após a leitura no espectrofotômetro, eu obtive quantidade do meu ácido nucleico, eu preciso fazer então uma análise em eletroforese, em gel de agarose, para aferir a qualidade e a integridade do ácido nucleico extraído. Tá? Então, a eletroforese em gel de agarose envolve, o que a gente costuma fazer, né, na aula prática. Vocês viram os vídeos no Face Monitoria, está postado lá em detalhe. Então, temos a agarose, que é uma gelatina ultra pura, livre de DNase e de RNase. Temos um tampão, esse tampão é uma solução aquosa com sais para poder passar então a corrente elétrica na eletroforese e também tampão para poder manter o pH onde os ácidos nucleicos se mantêm solúveis. E aqui eu posso modular a concentração de agarose no meu gel em função da faixa de tamanho do fragmento que eu quero analisar. Tá certo? Então, se se trata de fragmentos grandes, como aqui 5 kb a 60 kb, ou seja, 5.000 a 60.000 bases, eu vou utilizar um gel com 0,3% de agarose. Vai ser um gel bem daquele gel que você olhou para ele já treme, tá certo? Com pouca agarose, aquela gelatina que a gente faz em casa, que ela fica mais molinha, na verdade, gelificada, né? Mexendo mais rápido. E se eu for fazer, por exemplo, um gel onde o meu interesse sejam fragmentos aqui entre 100 pares de base e 1.200 pares de base, eu vou fazer um gel de agarose a 2%, tá certo? Então vai ser um gel, né? A gente imagina um gel como uma esponja, onde os poros dessa esponja vão ser bem pequenos para que eu possa então separar os fragmentos na faixa que eu desejo. Bom, esse suporte, né, essa esponja, então eu aplico a minha amostra aqui, em cima num pocinho, aplico uma diferença de potencial, o DNA, como eu falei para vocês, tem uma carga total negativa, então aplico negativo, positivo, os fragmentos de DNA vão migrar de modo a que os fragmentos menores, eles têm mais facilidade de passar pela retícula aqui da agarose, eles migram mais rápido, e as moléculas maiores migram mais lentamente, e elas vão migrando em bloco, então sendo separadas durante a eletroforese. Tá? Aqui é um exemplo que a gente já viu na aula. Então eu fiz uma extração de DNA genômico de várias amostras. Tá? Então eu tenho aqui de 1 a 6, são amostras que estão íntegras, eu vejo um DNA de alto peso molecular, e aqui eu tenho 7, 8 e 9 amostras que estão degradadas. Então durante o processo de extração, tá certo? Houve o ataque, né, desse DNA pelas DNases, e com isso ele foi todo fragmentado. Aqui de 10 a 12 eu tenho novamente um DNA íntegro que pode ser utilizado então em outras etapas do meu experimento. Esse aqui eu vou ter que reiniciar, se eu tiver a amostra inicial, proceder uma nova extração. E aqui está a eletroforese, então o meu gel que eu montei, tá certo? Gelificado com os pocinhos, vocês viram lá no vídeo, e ele está então imerso, ele está mergulhado aqui, né? Posicionado aqui dentro dessa cuba de eletroforese com um tampão de corrida, então que tem os sais para passagem da corrente elétrica e um tampão para que o pH não varie. Bom, aqui também já vimos, né, o gel de RNA, os 3 tipos de RNA. Os RNAs ribossomais me dão um indicativo de que os RNAs mensageiros estão íntegros. Tá? Quando está degradado, a gente vê aqui esse arraste, né, do RNA que está todo degradado. Então, se eu não consigo ver nem os ribossomais que estão em grande quantidade, é porque não sobrou mais nenhum RNA mensageiro. Então, enxergar os RNAs ribossomais no gel de RNA é um indicativo de que os RNAs mensageiros estão íntegros. E o detalhe de que, no caso do RNA,
a eletroforese tem que ser feita em condições desnaturantes para desfazer, então, as pontes de hidrogênio intramoleculares, tá? Para que o RNA migre pelo seu tamanho e não pelo formato agregado devido a essas pontes intramoleculares. A aplicação do gel nós vimos também, tá certo? Então eu pego uma alíquota, tem lá o vídeo, né? Eu preciso adicionar nessa alíquota que eu quero aplicar no gel, então, um pouco de glicerol para aumentar a densidade dessa solução, para que essa solução, né, contendo o DNA, permaneça dentro do pocinho. E eu uso 2 corantes. Um corante azul, né? A gente vê aqui a olho nu, tá? Que ele permite então a visualização das amostras quando eu aplico no gel e permite avaliar também a corrida eletroforética. Tá certo? Então tá aqui, eu aplico, então olha como o azul facilita e na medida em que ocorre a eletroforese, esse azul ele migra na mesma direção do DNA. Tá? Então eu posso modular a voltagem, tá, da minha eletroforese. Vamos supor que eu vou almoçar, tá? Então eu quero ir almoçar naquele momento, eu posso abaixar a voltagem da minha corrida eletroforética, os DNAs continuarão migrando numa velocidade mais lenta, o azul vai me mostrar essa migração e quando eu volto para o laboratório, eu aumento, por exemplo, de 40 para 100 volts para finalizar a corrida eletroforética, garantindo que as amostras estão no gel e que elas não ultrapassaram e eventualmente eu as perdi no final. Tá? Um outro corante importante, a gente usou então o azul de bromofenol para poder aplicar no gel e acompanhar a corrida, é o corante do DNA propriamente dito, tá certo? Que ele não tem uma cor visível a olho nu, na verdade trata-se de moléculas planares com a capacidade de se intercalar nas bases do DNA, tá? São mutagênicas, são teratogênicas, envolve toda uma questão de biossegurança para manipulação no laboratório. Tá? Então não confundir com o corante azul do tampão de amostra. Tá? O corante de DNA, ele permite enxergar o DNA uma vez finalizada a eletroforese, tá certo? Então esse corante, o brometo de etílico, por exemplo, eu posso adicionar na amostra ou eu posso adicionar no tampão de corrida, tá certo? Então ele vai intercalar e aqui eu vejo, por exemplo, um DNA. Isso aqui poderia ser, por exemplo, um DNA genômico, mas ele foi digerido com enzimas de restrição, tá certo? Ou uma construção em plasmídio, tá? Então eu vejo essas bandas de DNA, então são aglomerados de moléculas de DNA com o mesmo tamanho que são resolvidas no gel. E com o transiluminador de ultravioleta, a luz ultravioleta incide no corante e vai então promover essa fluorescência aonde tem a presença do DNA. Tá? Então aqui eu tenho o tamanho dos meus fragmentos e eu corro sempre ao lado, pessoal, um marcador de peso ou de tamanho molecular, é comercial, tá certo? Então eu vejo mais ou menos a faixa de resolução que eu estou buscando para o meu experimento, tá? Então existem vários tipos de marcadores para todas as faixas. Se eu estou trabalhando para estudar fragmentos de DNA maiores ou menores, eu aplico, eu compro isso, né? Chega no meu laboratório no isopor com gelo seco e eu aplico uma alíquota e eu conheço o tamanho dessas bandas. Então, com isso, eu posso aferir o tamanho das bandas dos DNAs que eu estou analisando. Tá certo? Então, aqui é um exemplo de migração. Tá certo? Temos aqui o marcador de peso molecular e 2 amostras. Então, essa migração do DNA no gel, ela é proporcional ao logaritmo do seu tamanho. Então, eu posso plotar aqui em função da distância de migração e o tamanho, em escala semilogarítmica, né? A escala logarítmica só está aqui. Então, aí eu vou medir o tamanho aqui dos fragmentos do meu marcador de tamanho molecular e vou fazer uma curva padrão, tá certo? Então, em função da distância, o tamanho, então aqui até 1000 bases, 10.000 bases, 100.000 bases, aí eu ajusto uma reta e esses fragmentos aqui eu vou ler, então aqui com uma régua, tá certo? E extrapolar aqui nessa curva padrão para poder aferir o tamanho deste fragmento desconhecido, que eu vou saber então em função do marcador de tamanho molecular. Tá? Então, clonagem. Né? Nós isolamos o DNA e agora nós queremos fazer uma clonagem. Então, a clonagem é a multiplicação de réplicas,
tá certo? A gente utiliza muito no laboratório para aumentar a quantidade, né, o número de cópias de uma molécula de DNA com finalidades biológicas, né, em seres vivos, tá? Então os seres vivos promovem isso naturalmente, ou no caso do laboratório, né, é engenheirado pelo homem, para biotecnologias, tá? Engenheiradas para os nossos propósitos. Então essa tecnologia permite estudar os genes, tá certo? Eu posso sequenciar, eu posso fazer análise comparativa desses genes ou desses genomas, tá certo? Por exemplo, vai aparecer nos seminários os estudos de filogenia e de taxonomia e também os produtos. Tá? Eu posso clonar um determinado gene para expressar e obter uma proteína recombinante codificada por esse gene, tá? Para diversos propósitos, seja um propósito de pesquisa básica, ou essa proteína recombinante pode ser, por exemplo, um fármaco biológico, tá? Uma molécula complexa de ação farmacológica. Tá? Posso também utilizar essa construção obtida, né, com a clonagem para a geração de organismos transgênicos. Tudo isso veremos ao longo do nosso curso. Tá? Então, expressões com o mesmo significado de clonagem, tá certo? São sinônimos, né? E nós temos aqui, então, essa clonagem, também vimos essa figura, né? Eu posso fazer a clonagem, aqui eu tenho um organismo, tá? A partir do qual eu quero clonar um gene, eu posso, então, digerir esse DNA com enzimas de restrição, nós falamos, vamos revisar logo em seguida, e aí eu posso gerar aqui uma biblioteca desses fragmentos do genoma que eu quero estudar, clonado num vetor. Tá? Então, com a enzima de restrição, se eu digerir com a mesma enzima o DNA que eu quero estudar, o genoma que eu quero estudar e o meu plasmídio, eu posso ter, então, a ligação de diferentes pedaços desse genoma, tá certo? Eu vou introduzir esses plasmídios, eu vou transformar esses plasmídios, então, recombinantes dentro, por exemplo, de uma bactéria, e essa bactéria ela vai ter a função, então, de multiplicar a minha construção de interesse, tá certo? Gerando clones, aqui no caso da minha biblioteca, ou de um gene específico a partir do qual eu quero expressar, por exemplo, a insulina recombinante. Tá? Aqui tem à direita o método in vitro, que vocês viram na aula do professor Valim. Como eu posso clonar o meu gene de interesse utilizando a técnica de PCR. Tá? Então, para que clonar? Diversas aplicações que nós veremos ao longo do curso e também nos seminários. Então, para poder fazer essa engenharia genética, promover a formação do DNA recombinante, existem várias ferramentas, mas, digamos assim, as iniciais e ainda hoje muito utilizadas, fundamentais na biologia molecular e na engenharia genética, são as tesouras moleculares, aqui as enzimas de restrição, e a cola molecular, as ligases. Então, que me permitem, então, cortar o DNA em regiões específicas e ligar esse DNA para promover a formação do DNA recombinante. Tá? Isso surgiu de estudos da década de 70, tá certo? Onde esses pesquisadores então descobriram a presença de enzimas de restrição em bactérias, tá? Capaz de cortar o DNA em pontos específicos, ou seja, sequências específicas ao longo de um DNA, então abrindo as portas para a engenharia genética e a biotecnologia. Tá certo? Isso lá na década de 70, não à toa, gerou aqui a capa da revista Time e agraciou, então, os pesquisadores ligados diretamente a essas pesquisas com o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina em 1978. Tão impactante que foi essa descoberta. Tá certo? Então eu tenho aqui um gene, um fragmento de DNA, digamos, né, de interesse, foi digerido com uma enzima de restrição aqui que deixou extremidades coesivas, o plasmídio digerido com a mesma enzima, então gerou as extremidades compatíveis, complementares, tá certo? Aí eu posso utilizar uma enzima ligase que vai refazer as ligações fosfodiéster covalente, eu vou ter então meu DNA recombinante. Tá? E essa pesquisa, então a descoberta das enzimas de restrição, veio de pesquisa básica. Então essa divisão de pesquisa básica e pesquisa aplicada, ela se torna
de certa forma, um debate estéril, porque uma alimenta-se da outra. Então, estudando aqui essa guerra natural entre bactérias e bacteriófagos, né, eles viram que as bactérias elas tinham um mecanismo, né, baseado em enzimas de restrição e também metilase, são enzimas de modificação, onde ela metilando todo o seu DNA, tá certo? Com uma metilase específica, o que acontece? Quando atacada, né, invadida por um vírus, então ele vai injetar o seu DNA para poder replicar e lisar essa célula, o que acontece, pessoal? A enzima de restrição da bactéria hospedeira, ela vai poder, então, clivar, inativar, impedir a invasão do bacteriófago, mas ela não vai clivar o seu próprio DNA. Por quê? Porque o seu genoma está metilado na mesma posição da enzima que vai clivar, então, o DNA exógeno. Tá? Então, está aqui, olha, no caso aqui, o DNA genômico da bactéria, tem esse radical metilo aqui, por exemplo, no sítio de restrição, sequência palindrômica, ó, GATTC, de 5 linhas para 3 linhas, GATTC, enquanto o DNA do falo invasor, ele não está metilado. Então, a enzima de restrição da bactéria vai inativar, vai clivar o DNA do invasor e não vai clivar o seu próprio DNA. Tá? Então, as enzimas de restrição, por exemplo, a enzima EcoR1, foi uma das primeiras a serem descritas. Tá? Então, o nome dela advém da bactéria onde ela foi isolada, né? O organismo, aqui E. coli, Escherichia coli. Tá certo? R1 é da espécie da cepa R, a primeira da cepa R. RIND3 de Haemophilus influenza, que vai reconhecer, olha aqui, uma outra sequência de DNA específico. Você imagina um genoma muito grande, aonde, ao acaso, pode existir essa combinação de bases que formam, então, o sítio de restrição específico dessas enzimas. Mais de 3.000 enzimas de restrição já foram identificadas, das quais centenas são comercialmente disponíveis, tá certo? Até mesmo pela tecnologia do DNA recombinante, porque muitas dessas enzimas são codificadas por um gene só, os quais, no caso do gene, vai ser clonado, vai ser expresso e a proteína recombinante, no caso, uma EcoR1, vai ser produzida, tá certo? Envasada e vendida pela empresa para os pesquisadores. Então, as enzimas de restrição são endonucleases, porque cortam internamente, né, a sequência do DNA. Pode reconhecer, né, em geral, tá? Isso aqui varia, mas de 4 a 8 pares de base em geral, tá? Mas pode reconhecer um número maior de pares de base. Tá? Então está aqui os micro-organismos, a sequência reconhecida. Tá? Então aqui temos enzimas, né, que reconhecem 4 pares de base, 5, 6, 7, 8. Tá? E a frequência com que um sítio de restrição pode existir no DNA obedece a essa fórmula, 4 elevado a n, onde n é o número de bases, né, do sítio de restrição. Então, por exemplo, uma enzima que reconhece 4 bases, existe então uma probabilidade 4 elevado à quarta de que exista um sítio de restrição para essa enzima a cada 256 pares de base, tá certo? Isso é uma estimativa, tá? Muitas vezes isso não ocorre, mas é um dado de base. Se reconhece 6 bases, a cada 4.096 pares de base tem a probabilidade de se encontrar um sítio para aquela enzima. E uma enzima a 8 bases a cada 65.000 pares de base. Então, aqui mais uma questão aqui para o nosso Senado molecular, admitindo que o genoma humano tem 3 bilhões de bases, pares de base, quantos fragmentos seriam gerados ao digeri-lo com uma enzima que reconhece 4 bases? E para uma enzima que tem por sítio específico uma sequência de 8 bases, a cada quantas bases um nucleotídeo iniciador, né, um primer de PCR, por exemplo, de 16 nucleotídeos, teria a chance de encontrar sua sequência complementar alvo para hibridizar nessa reação de PCR. Tá? Então são questões que a gente vai conversar, vamos debater no Senado molecular para poder justamente solidificar esse conceito.
Tá? Então, eu já tinha dito antes, né, que normalmente, né, os sítios de restrição envolvem palíndromos, que significa que eu leio GAATTC na fita aqui de 5 linhas para 3 linhas, na fita complementar de 5 linhas para 3 linhas, a mesma leitura, GAATTC. Tá? Isso refere-se ao fato de que as enzimas de restrição, muitas vezes, elas agem com duas moléculas, tá certo? Em forma de dímero, onde uma reconhece a fita de cima, a outra reconhece a fita de baixo, tá? na mesma sequência de base. Então vai haver a clivagem das fitas, né? Aqui no caso da ligação fosfodiéster da fita de cima e da fita de baixo, na mesma posição, gerando extremidades, aqui no caso coesivas, com a mesma sequência de bases aqui não pareadas. Tá? Então, eu posso ter aqui, no caso de enzimas de restrição, extremidades de DNA que vão gerar, então, extremidades coesivas, como eu falei para vocês, tá? Quando a clivagem ela é ao redor do eixo de simetria, então o eixo de simetria está bem aqui no meio, né? Mas a enzima ela vai reconhecer essa sequência, vai clivar a ligação fosfodiéster entre o G e o A nessa fita e na fita complementar também entre o G e o A. Então, gerando as extremidades coesivas. Mas eu tenho enzimas que clivam exatamente no eixo de simetria, tá certo? Então, não deixando nenhuma extremidade 5 linha aqui, extremidade coesiva, né, simples fita, que possa facilitar, a gente vai ver depois, a ligação. Nesse caso aqui, eu tenho a dupla fita, né, bem aqui no eixo da clivagem. Então, a gente diz que essa molécula gerada é uma molécula com extremidades abruptas ou cegas, que vem do inglês blind. Tá? Então, isso aqui seria uma clivagem com enzima que gera extremidades cegas ou abruptas. Os sítios de restrição, né? Então, como eu falei para vocês, pode gerar extremidades abruptas, aqui, por exemplo, SMA1, ou extremidades protuberantes, no caso aqui de duas formas. Se eu cortar, por exemplo, com eco R1, assumindo que aqui, ó, a fita de cima 5 linha, 3 linha, 3 linha, 5 linha, então eco R1 vai gerar uma extremidade coesiva 5 linha protuberante, porque vai ficar esse TTAA simples fita. No caso de PST1, 5 linha, 3 linha, 3 linha, 5 linha. Então aqui é 5 linha, aqui é 3 linha. Vai gerar uma extremidade aqui, 3 linha protuberante. Tá? Onde vai ter aqui simples fita TGAC. Tá? Esse A aqui vai estar expondo a hidroxila OH 3 linha. Tá? Isso aqui são detalhes, mas é importante. Tá? Isso aqui não é decoreba, é uma dedução que nós temos que ter esse olhar, né? Olhar em detalhe, olhar as orientações e deduzir. Tá? Não é complicado, mas demanda essa atenção. Tá? Então eu posso gerar aqui, como eu falei para vocês, olha, extremidade 5 linha protuberante ou 3 linha protuberante. Temos lá uma questãozinha para o nosso senado molecular. Tá? Então, mostrado em detalhe no vídeo postado no Face Monitoria, dia 5/12. Tá certo? Então, quem não viu, pode ver, se tiver interesse, e colocar isso no seu passo, né? Um passo a mais na sua trilha de aprendizagem. Então, BH1, a gente viu isso, né? A enzima reconhece o sítio. Vamos imaginar aqui o dímero, né? Uma subunidade aqui, uma subunidade reconhecendo a fita complementar, vai clivar a ligação covalente entre o GG e no outro entre GG, vai gerar então as extremidades, aqui no caso 3 linhas, 5 linhas protuberantes, tá certo? E pode ser então haver essa compatibilidade quando eu tenho dois DNAs de procedência diferente, tá? Digeridos com a mesma enzima de restrição, porque a extremidade, no caso aqui coesiva, ela é a mesma, independente da origem do DNA. Então, com isso, eu posso promover a ligação aqui de duas moléculas de DNA não existentes na natureza, tá? Promovendo a formação do DNA recombinante.